As cruzadas. Nesse vídeo você vai aprender sobre os principais fatores das cruzadas. Fica comigo e você vai ter uma boa aula. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e, claro, deixa aqui o seu comentário e o seu like ou o seu dislike. A partir de meados do século 7 depois de Cristo, com o crescimento do islamismo, religião fundada pelo profeta Maomé, o mundo árabe iniciou um longo e amplo processo de conquista. Incentivados por razões econômicas e religiosas, os árabes dominaram extensas regiões, dentre elas a Palestina, considerada ainda hoje sagrada para as principais religiões monoteístas do mundo. A Palestina é uma região considerada pelos judeus, desde os tempos muito antigos, a Terra Prometida. Prometida por Deus a Abraão e seus descendentes. Quase 2000 anos após a promessa feita a esse grande patriarca, Cristo nasceu e viveu nessa região, então pertencente ao Império Romano. Posteriormente, os cristãos passaram a considerá-la uma terra sagrada, referindo-se a ela como Terra Santa. Era comum peregrinos se arriscarem em longas viagens para Jerusalém em busca de bênçãos divinas. Desde o século VII, os árabes também consideravam essa terra um lugar fundamental para a sua religião. Segundo a tradição, Maomé foi milagrosamente transportado em uma noite de Meca para Jerusalém, de onde subiu ao céu. Essa cidade, considerada sagrada pelos judeus, passou então ao domínio árabe e assim permaneceu por aproximadamente 3 séculos, até que os cristãos ocidentais europeus retomaram o controle de Jerusalém. As tentativas dos cristãos de retomar a Terra Santa por meio de expedições militares entraram para a história com o nome de Cruzadas. Isso ocorreu entre o século XI e século XIII. Desde o século XIII, o termo Cruzadas também designou expedições contra pagãos mais ao norte da Europa e contra os hereges e muçulmanos na Península Ibérica, no processo conhecido como Reconquista. Conheça agora os principais fatores das cruzadas. Existem os fatores religiosos e os fatores econômicos. Dentre os fatores religiosos está a divisão entre cristãos, católicos e ortodoxos, concluída no ano de 1054. Talvez tenha sido colaboradora para o esforço do Papa de Roma na busca da liderança do movimento contra os muçulmanos na Terra Santa. Essa seria uma maneira de afirmar a liderança católica sobre os cristãos. A religiosidade medieval, marcada por ideias de sacrifício, penitência e expiações de pecados, foi um fator decisivo para o movimento das cruzadas. Em 1095, o Papa Urbano II reuniu um concílio na França e proclamou que a Ordem de Cristo era libertar a Terra Santa. Enfim, trata-se de uma guerra santa. Aqueles que lutassem em nome da cruz de Cristo era prometido o perdão dos pecados pelo Papa. É interessante notar que a expressão como guerra santa e infiel foram utilizadas por ambos os lados, cristãos e muçulmanos, para definir atitudes em relação ao outro. Atualmente ainda é possível perceber posicionamentos semelhantes entre grupos extremistas, sejam eles cristãos ou muçulmanos. Agora, os fatores econômicos. Junto com o fator religioso, as cruzadas foram marcadas por interesses econômicos. Autores mais recentes afirmam que os interesses materiais não explicam o início das expedições para a Terra Santa, mas acabaram se tornando um elemento importante, levando em conta a possibilidade de lucro e os altos custos envolvidos. Uma explicação defendida por antigos historiadores é que essas expedições podem ser vistas também como uma saída para o crescente aumento populacional, que a Europa passou a vivenciar a partir do século XI. Assim, a região da Palestina oferece uma possibilidade de conquista de terras e estabelecimento de novos comércios. As cruzadas tiveram seu início em 1095. Ocorreram até 1270, cobrindo um período de 175 anos. Algumas ganharam apelidos como a Terceira Expedição, conhecida como Cruzada dos Reis, que contou com a participação dos monarcas da Inglaterra e da França.
Vale destacar a Quarta Cruzada também. Organizada por comerciantes italianos, essa expedição dirigiu-se ao Oriente em vários navios, porém ignorou quase completamente seus objetivos religiosos. Ataques e saques foram realizados em várias cidades, dentre elas Constantinopla, e eles retornaram com navios abarrotados de mercadoria e com grandes contatos comerciais estabelecidos, sem nem mesmo chegar próximo a Jerusalém. Essa expedição ficou conhecida como Cruzada dos Comerciantes. As principais consequências das cruzadas foram: a cidade de Jerusalém foi conquistada e alguns reinos cristãos foram fundados na Terra Santa e arredores, mas esses territórios foram posteriormente retomados pelos árabes. Dentre os mais famosos episódios de reconquista árabe, encontramos a história do sultão Saladino, que promoveu a retomada de Jerusalém em 1187. São consideradas as principais consequências a relativa diminuição da densidade demográfica, que se estabeleceu no Ocidente por muito tempo, possibilidade de uma perspectiva de vida não mais vinculada à terra, porque eles viviam o feudalismo, a diminuição da força militar e naval dos árabes em decorrência dos vários choques entre cristãos e muçulmanos, permitindo que a navegação cristã europeia e ocidental voltasse a utilizar livremente o Mediterrâneo, a intensificação do comércio entre Oriente e Ocidente e o crescimento da burguesia, grupo social de comerciantes. Esse é um pequeno resumo sobre as cruzadas. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like e, claro, o seu comentário. Se inscreva!